Deus abençoe a todos. Que bom que você está aqui. Você está na casa do Pai. Nós temos nesses dias falado muito de reino. Tem uma palavra nos últimos anos que nós temos ouvido muito, é sobre guerra, é sobre batalha, é sobre reinos, né? E a palavra de Deus fala também de dois reinos. E assim como você vê algumas nações que são menores, aparentemente, ficam aguardando o socorro de uma nação maior, que as acuda naquele momento em que elas já não sabem mais o que fazer, né? Estão ali vendo a iminência de serem dizimadas, ele, as suas nações, perderem os seus bens, a sua terra, a sua dignidade. No passado existiam guerras, hoje existe, então, mas hoje o assunto está muito em evidência, o assunto guerra. E assim como existem guerras físicas, existem guerras espirituais. Se existe guerra, então existem reinos que guerreiam e que travam uma batalha. Então, quando nós vemos isso na Bíblia, nós vemos primeiro a aliança que Deus fez com o povo de Israel, né? Uma promessa que havia para Abraão, e ele fez uma aliança com um povo que foi o povo judeu. Essa aliança perdura até os dias de hoje. Foram um povo separado por Deus, era um povo monoteísta. Eles é o único povo naquele tempo que cultuava um único Deus. Então ali a Bíblia nos ensinou através daquela nação como adorar um único Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso. Então ali já houve uma diferença dos demais deuses que se apresentavam. Era uma diferença entre a nação de Israel com os demais povos. Isso veio até Jesus, mas aquele trato, aquela aliança, aquele direito de desfrutar da proteção de um Deus todo-poderoso, do Deus criador de todas as coisas, era somente para aquela nação. O reino de Deus já estava presente para eles, até Jesus chegar. Quando Jesus veio à Terra, houve toda uma mudança no mundo espiritual. O que nós vemos nos dias de hoje, não vimos até Jesus, né? Ali era mais ou menos como se um time jogasse sozinho, sem o adversário, sabe? O cara fazia o que queria. Era assim até Jesus chegar. Na humanidade era desse jeito, era só um reino mandando. Não tinha ninguém que se opusesse àquele reino que a Bíblia chama de reino das trevas. Não existia isso. Eles dominavam, todos eram vítimas e refém, como se fôssemos largados à própria sorte. Isto ficou até Jesus voltar, desde lá Adão até Jesus. Havia uma aliança ali entre Deus, a ponto de Deus chamar Adão de filho. De lá para cá, não tinha mais esse relacionamento. Mesmo o povo judeu que conhecia o Deus, não conheciam com essa intimidade. Eles conheciam um Deus poderoso que os protegia, que abriu o mar vermelho, né, que intervia no sol, na natureza, nas forças, mas não era um Deus pessoal. Para eles falarem com Deus, eles precisavam de um sacerdote, isso já nos templos do tabernáculo, e no templo, quando eles cultuavam no templo, era uma divisão entre o povo e o local de acesso. Não é como nós temos aqui, que todos podem ter acesso. Não, era diferente. Uma pessoa podia entrar naquele lugar que era chamado Santíssimo. Não era como agora, era diferente. Eles entravam, aquele sacerdote entrava num ambiente fechado, vamos supor que fosse aqui, e tinha uma cortina. Essa cortina tinha 40 côvados por 20. Ele tinha 18 metros de altura. Isso aqui deve dar uns 8 metros mais ou menos. Uns 8 metros no máximo. Você imagine mais 10 metros para cima disso aqui, ó.
Eram 2 igrejas e poucas dessas para cima. Era a altura do véu do templo, 40 côvados, por 9 de largura. Então eram 9 metros por 18 metros. Atrás dali era o Santo Santíssimo. E aquela cortina era fechada, precisava de alguns homens fechados, porque ela era muito pesada. Além dela ser muito alta, ela era espessa, ela tinha 1 palmo de espessura. Então não era uma cortina que alguém pode pegar com a mão, como essa cortina que nós temos. Me pega lá a câmera, que nós temos aqui, ó, que uma pessoa sozinha pode manusear ela. Não, era impossível. Eram vários homens que, para puxar aquela cortina. A gente pensa a cortina, pensa algo assim. Não, era algo diferente. Era enorme. Era largo e era espesso. Ali atrás daquele véu é que entrava o sacerdote para interceder para o povo. Essa era o mais próximo que eles podiam chegar de Deus. Levavam lá os seus sacrifícios em 3 festas anuais, né, para que o sacerdote fizesse a oferta, seja de agradecimento, seja de pedido ou de perdão. Uma pessoa, né, escalada lá dentro, naquele ambiente. Então, quando Jesus veio, isso foi revolucionado. Jesus era alguém pessoal, que andava entre o povo, né? Que sentava às mesas, ia tomar café na casa dos outros também, entendeu? Eu sou imitador de Jesus, até, né? Aqui está uma família aqui que, entendeu? Eu imito Jesus até nisso, entendeu? Jesus era um Deus, aquele era um Deus tão distante, para um Deus tão pessoal. Jesus trouxe um outro tipo de relacionamento com as pessoas. Já não era mais uma religião, era pessoal. Ele não era um Deus distante, mas era um Deus que se humilhou, que se rebaixou, se tornou homem para poder andar entre nós. Que tempo especial aquele, que os discípulos, e é tanto que os discípulos não queriam que ele fosse embora. Quando ele falou que ia ter que morrer crucificado, Pedro falou: não, de jeito nenhum, não pode acontecer isso. O Senhor não pode nos deixar. Como é que nós vamos ficar sem o Senhor? Deus trouxe para cá não só esse jeito próximo, pessoal, íntimo, de tomar café na casa do reunir os discípulos numa mesa, cearem junto. Mesa era um lugar de relacionamento para Deus. Jesus vivia nas casas tomando café, gente, entendeu? Jesus era pão de garfo também, entendeu? É verdade. Relacionamento, gente, é o que Deus quer. Ele trouxe um Deus muito mais próximo do povo, não um Deus que devia ser temido. Olha, vai, não. Ele se humilhou, ele deu a vida por nós. Mas a evidência do poder de Deus, que o reino de Deus chegou até aqui, está no livro de Mateus. Eu quero mostrar a primeira evidência que ele está falando assim: isso aqui é para vocês verem que chegou o poder de Deus. Deixa eu ver, ele está lá em Mateus, capítulo 12, se eu não me engano. Veja lá, Robson, Marlon, e quem puder me ajudar. Mateus, capítulo 12, eu vou falar um relato de Jesus. Jesus estava lá, num dos tantos milagres. A Bíblia fala assim que nem todos os livros da terra poderiam comportar quantas coisas, quantos milagres, ou quanto Deus interviu nessa terra nos 33 anos que ele caminhou aqui. Aqui vamos relatar alguns deles, relacionado ao que nós temos muito tratado nesse culto, que é libertação de pessoas lidando com problemas espirituais. Então lá, depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Então, a pessoa não ouvia e não falava, mas não era um problema de saúde, de herança, genético, né? De fala, das cordas vocais, ou da audição, não. Um espírito, um demônio estava na vida dele, e este demônio deixava ele mudo e surdo. E Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Então, quando Jesus orou, aquele espírito, aquele demônio foi embora, e a pessoa recuperou esses 2 sentidos. E o povo ficou admirado e disse: não será este o filho de Davi? Né? Prossiga lá. Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: o povo já entendeu que ele era alguém de Deus, mas o religioso já não entendeu, já era ciumento, né? Falou: não, é somente por Deus. Ele falou assim: não, ele fez isso
pelo mesmo poder do reino que está aqui até agora, do das trevas. Porque isso nunca existiu até então, né? Se ele tem esse poder de expulsar, ele está expulsando pelo próprio Beelzebul. Não é nada de novo. Porque pessoas já ficavam endemoniadas naquele tempo, com problemas espirituais. Não era uma novidade. A novidade era alguém mandar embora. Mas está mandando embora, é o mesmo que veio um outro e mandou embora. É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Prossiga, por favor. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ele falou assim: não. Se Satanás fosse expulsar Satanás, seria um reino dividido. E se ele fosse um reino dividido, ele fracassaria. Não é isso que está acontecendo. E toda casa, cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expôs Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistiria? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Agora, por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Estava repreendendo eles. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, segurei, então chegou o reino de Deus, Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Como é que Deus demonstrou que o reino de Deus tinha chego? O que ele fez? Expulsou demônios. Então, quando você vê um obreiro orando por alguém, por um espiritual, e expulsando algo, ele faz por causa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos dá este poder, essa capacidade. Isso não é humano. Jesus era o próprio Deus encarnado ali, né? Então, o Espírito Santo dele estava com ele, era ele. Então, ele tinha e tem autoridade. Então, ali ele deu uma lição: olha, agora chegou o reino de Deus. Quando? Quando as pessoas começaram a ser libertas e curadas. Quando começou a haver cura e libertação, foi a demonstração visível de que o reino de Deus chegou. Olha, as regras do jogo mudaram agora. Vocês não estão jogando sozinhos no campo mais. Entrou aquele que fará oposição a vocês. Não é o mesmo time. Não está do mesmo lado. É a oposição. É a oposição e com poder maior, porque conseguiu expulsar. Isso o texto fala adiante ali. Vamos lá, por favor. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem amarrá-lo antes? Então, ali Jesus falou assim: olha, o que estava aí é forte. O que está na vida de muitas pessoas, às vezes, está destruindo a vida da pessoa. Naquele caso, deixou aquele jovem surdo e mudo. Muitas vezes o Espírito está na vida de uma pessoa, destruindo áreas da vida de uma pessoa. E só um Espírito mais forte tem poder de vencer o que está ali. De amarrar e ele ser expulso em nome de Jesus. Então Jesus falou assim: olha, o que chegou aqui é mais forte do que estava. O reino que chegou agora é mais poderoso do que estava aqui até então. Ali estava sendo restabelecida a aliança de Deus com o povo novamente. Aquilo que Adão perdeu lá atrás, que a nação de Israel vivia parcialmente, não com essa intimidade de um Deus pessoal, começava a ser restabelecida. Mas ali era só um homem expulsando. Ele era o próprio Deus encarnado ali, que veio para curar e para libertar. A palavra diz: eu vim para curar e para libertar. Uma vez, numa ocasião, Herodes queria prender, ele falou assim: avisa aquela raposa que hoje e amanhã eu vou expulsar os demônios e curar os doentes. Então Jesus veio para curar e para libertar. Depois ele se entregou, permitiu que prendessem ele. Só então poderá roubar a casa dele. Então tem que amarrar antes, e para amarrar um espírito das trevas, um espírito imundo, um demônio, só através do poder do Espírito Santo de Deus, de um espírito mais forte. E o mais forte é o Espírito Santo de Deus, que estava na pessoa do Senhor Jesus naquela ocasião. Então, o que nós realizamos por causa do Espírito Santo.
E quando Jesus chegou à terra, veio o Espírito Santo. Ele nos deu condição de orar, de expulsar. Às vezes a gente se assusta com o que está acontecendo, pois é, mas antes não tinha esse confronto, as pessoas eram refém dos demônios e não tinham o que fazer. Só através da pessoa de Jesus que nós tivemos esse acesso ao poder de Deus, ao Espírito Santo. Eu quero falar com vocês. Primeiro começou com Jesus, mas daí no tempo de Jesus, Deus ele deu autoridade. Primeiro ele deu para os 12, e depois ele deu para os 70. Qual autoridade? A mesma autoridade que estava nele. Ele orou para que eles recebessem aquela unção, aquele poder do Espírito Santo e pudessem realizar a obra dele. Jesus veio para nos abrir um novo caminho, nos dar o que trazer o reino de Deus até nós. Aí os 70, está lá em Lucas isso, também saíram realizando o que Jesus fazia. 70, por favor, lá, de Lucas 10, 17 até o 21. Os 72, depois que Jesus falou para eles irem, na volta, no retorno, ele falou assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios submetem a nós em teu nome. Eles estavam surpresos, aquilo não existia. Nunca ninguém tinha expulsado demônio naquele dia. Existia uma religião. Agora homens comuns, estava lá pescador, carpinteiro, lavrador, né? Pessoas comuns da sociedade, como eu e você, indo lá e de repente uma pessoa oprimida, doente, com a vida destruída, o demônio machucando, né? Destruindo a casa, a família, ele chegava lá, aquele que convivia com eles, pessoas normais, não era o Jesus, filho de Deus mais, o santo, não, pessoas comuns, mas que creram na palavra de Deus, chegavam lá em nome de Jesus, oravam e repreendiam, e o demônio ia embora. Nunca tinha acontecido aquilo, não tinha na história da humanidade acontecido até então. O máximo foi Davi, lá no rei Saul, tocando lá um instrumento que o demônio afastou, mas a autoridade, chegar em nome de Jesus, falar para um ser espiritual, nunca. Então eles voltaram maravilhados, em teu nome, eles voltaram alegres, disseram, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Prossiga lá, por favor. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago e dei a vocês, esse deu a vocês e deu a mim e a você. A todos nós que entregamos a vida para Jesus, que buscamos. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará. Esses cobras e escorpiões são representação de seres espirituais, não são exatamente animais que estão lá, assim, olha, o que vier vocês vão repreender e não vai poder fazer nada contra vocês. O Espírito que veio sobre vocês agora os protege para fazer a obra de Deus. Então, hoje os obreiros, nós estamos aqui, temos essa presença de Deus e essa proteção do Senhor Jesus. Ele nos garante a proteção. Nada lhes causará. Contudo, alegre-se não porque o Espírito submete a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Então, a maior alegria que eu tenho, que o pastor Carlinhos, que a equipe, os que estão aqui têm, que nós temos, não é porque nós oramos e o demônio vai embora, não. A maior alegria minha é saber que o Senhor Jesus, que quando eu entreguei a vida para Jesus, o meu nome foi escrito no livro da vida. Isso é o mais precioso, gente. Não o que Deus faz através de nós. É saber que aquele Jesus que esteve lá com os 12 discípulos, um dia eu vou ver ele face a face. Diz assim que é algo extraordinário. Eu não vejo a hora de chegar lá em cima, gente, né? Enquanto aqui nós vamos trabalhando para Jesus, abençoando, libertando, curando em nome dele, para mostrar que ele está vivo. Mas o extraordinário, o maior milagre não é a libertação, é o meu nome está escrito no livro da vida. Esse corpo vai ficar, depois vai ressuscitar no dia da glória, mas é outra história. Mas a alma que está dentro dele é eterna, não morre. Esse é o bem mais precioso. É a alma que está dentro de mim e você, que é disputada no mundo espiritual. É isso. Esse é o bem maior. É isso que Satanás quer. Por quê? Porque é eterno. Vive para sempre. Naquela hora, Jesus dando, então, o mais importante é nós entregar a vida para Jesus, gente. Não tem nada mais importante que isso. Naquela hora, Jesus lutando, ok, prossiga lá.
exultando no Espírito Santo, diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Pessoas simples estavam manifestando um poder extraordinário de Deus, de graça. Deus só confia, creram em Deus e receberam de Jesus a autoridade para abençoar outras pessoas, estavam maravilhados. E Jesus, no Espírito Santo, glorificava a Deus, falou assim: puxa, né, contente, porque ele viu pessoas tão simples podendo realizar a obra do Pai, expandindo o reino de Deus, que começou com ele, foi para os 12 e eram os 70. Então aqueles que estavam em volta dele receberam a autoridade dele. E parou ali, parou nos 70? E como é que chegou até nós? Está em Atos capítulo 2. Eu quero pular uma parte, depois eu vou voltar ali, Jesus, em Atos, para complementar esse raciocínio, para chegar em nós. Jesus já tinha sido ressuscitado, já tinha ido aos céus, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E eles aguardavam a promessa que estava em Joel, do Pentecostes, da vinda da presença do Espírito Santo. Aí não só para os 12 ou para os 70, não. Para todos quantos crerem. Agora era para a humanidade. Porque Jesus fez algo que só Ele podia fazer. Então, naquele momento, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa no qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que coisa linda, gente. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Você quer? Eu quero, gente. Não tem nada mais tremendo. O maior tesouro que nós temos nessa vida é termos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque Emanuel, está lá no Velho Testamento, Isaías, isso, Emanuel é Deus conosco, é Jesus ali com os discípulos, Jesus conosco. Mas o Espírito Santo não é Deus conosco, é Deus em nós. Mas Deus morando dentro de mim e você, que coisa tremenda. Isso é extraordinário. Isso muda o Jorge velho, nos transforma, vai nos deixando mais a semelhança de Cristo a cada dia. Sabe por quê? Isso é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Todos ficaram cheios. Ali não era mais somente os 12, os 70, não, eram todos que estavam lá congregados. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Você vai escutar ainda sobre outras línguas. Não sei se nesse culto, talvez nesse culto, viu, pastor Carlinhos? Talvez a gente vai falar aqui sobre o Espírito Santo mais profundamente. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Ele foi explicar o que estava acontecendo. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Glória a Deus. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Sobre quantas pessoas? Todas as pessoas, gente. Todos nós podemos receber o Espírito Santo na nossa vida. Todos. Todos. Sem distinção. Antes eram só os que estavam com Jesus. Depois que ele foi, e eu vou explicar como é que isso aconteceu daqui a pouco. Por que é que isso chegou até nós? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão? Eu passei dos 50 para os 60, não? Né? Ainda estou profetizando, Deus está me mostrando algumas coisas, entendeu? Eu ainda estou tendo sonhos, eu não desisti da vida ainda, né? Tem gente que começa a ficar velho, começa a desistir dos sonhos, entendeu? Já pensa logo que vai morrer, nada, eu vou viver muito ainda, entendeu? Faço 60 aí em janeiro, eu disse que é idoso depois de 60, mas eu estou cheio de sonhos e projetos para o meu Deus.
Tem esse negócio de ficou velho, acabou os sonhos. Isso é para quem não tem o Espírito Santo, entendeu? Depois que o Espírito Santo chega na vida da gente, nós sonhamos. Nós não paramos de sonhar. A gente não se entrega, gente, entendeu? Nós nascemos de novo. Ah, beleza. Tem jovens se entregando, se deprimindo, se encostando, usando droga. E nós não, gente. A gente sonha, quer fazer, quer conquistar. Sabe por quê? Isso é por causa do Espírito Santo de Deus. É velho tendo sonho. Então, jovem, se nós que somos velhos, é eu e a do meio aqui, né? Entendeu? Estamos mais perto nós dois, aonde eu vou tomar café. Entendeu? Os 90 e pouquinho, estamos ali. Está aqui, ó, com sonhos. Só Deus pode fazer isso. Isso foi o que Jesus conquistou para nós. Velhos tendo sonhos. Então não se entrega, jovem. Não é por causa de umas continhas que quer tirar a vida, entendeu? Né? Deu um negocinho errado que quer se entregar. Nada. Vamos lutar em nome de Jesus. É como falou o Marcelo há pouco aqui. Vamos ter aflição? Pois é, Jesus falou que vamos ter. Mas não é depois que vamos nos entregar. Vamos lutar em nome de Jesus, vamos vencer. Amém? Amém. Então vamos lá. Prossiga lá. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sabe, Jesus vai fazer muito na tua vida ainda. Amém? Nem começou, gente, entendeu? Não fique desacorçoado, como diz os antigos, entendeu? Não se entregue. Quem não peleia, não pensa, gente, não? Deus tem muito para fazer, se você permitir. Não deixe os teus sonhos morrerem. Luta em nome de Jesus. Resista em nome de Jesus. Não importa o que você esteja passando, ou o que você passou. O que conta é do Espírito Santo para frente na tua vida. Ali nasce de novo. Vamos lá. Deus vai mostrar muita coisa grande na tua vida ainda em nome de Jesus. Amém? E venha para cá nesse culto, vai acontecer muita coisa. Já aconteceu e tem muito para acontecer ainda. Só começou. Prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Vamos lá. Fechou aí? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, antes que Jesus volte, vai acontecer muita coisa ainda. Entrega a tua vida para Jesus, que Ele vai voltar. Ele veio uma vez, prometeu que volta e vai voltar em nome de Jesus. Mas até lá, muito vai se acontecer ainda. Tem alguns que temem. Eu separei o versículo, pensei, esqueci de separar ele. Que temem a vinda, o avanço das trevas, do inferno. A Bíblia diz que a iniquidade vai avançar, mas quando o negócio for pegar preço mesmo, Jesus volta. Mas eu quero dizer o seguinte, desde que o Espírito Santo está na terra, e a Bíblia diz isso, o mal não consegue avançar do jeito que ele quer. O Espírito Santo impede, enquanto ele estiver na terra, o Espírito Santo, Jesus não voltar e não nos levar, e quando nos levar, leva o Espírito Santo também, o inferno não vai realizar os propósitos como ele quer. Por mais que ele queira, por mais que ele projete, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele impede. A Bíblia fala isso. Enquanto ele estiver aqui, ele impede. Não importa se fez pacto com o capeta, fez isso, não interessa. Gente, o que fizeram contra você ou contra a igreja, não para. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o reino de Deus vai avançar. Vai acontecer prodígio, vai acontecer maravilha. Eu e você vamos continuar sonhando em nome de Jesus. Não vamos desanimar. Até Jesus voltar, gente, não se entregue. Entregue a vida para Ele, isso sim. E sabe por que aconteceu isso, gente? Como é que se deu essa transição de Jesus até nós? Onde é que nós conseguimos esse benefício, essa dádiva de podermos acessar? Está quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou.
Quando ele partiu, naquele momento, dali em Mateus, está em Mateus 27 isso, coloque lá. Por favor. Mateus 27. Mandei para você no finalzinho agora. 50 e 51, desculpe. Naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, ele estava lá com os braços abertos, ensanguentado, tinham colocado uma coroa de espinhos sobre ele, tinham despojado das vestes dele, tinham humilhado ele. Aí alguém, com uma lança, colocou do lado dele, pregado, diz que uma dor terrível. Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo retrata muito perto do que foi lá. Está pregado com prego, se ele relaxa, os pregos apertam. Então, é terrível a morte que Jesus sofreu por mim e por você. Ele se ofereceu como um sacrifício vivo. Fez algo que eu e você não poderíamos fazer. O preço para nós termos a palavra de Deus, para termos o Espírito Santo de Deus, foi ter entregue o Filho dele por nós. Para que uma porta se abrisse, um portal se abrisse dos céus, o Espírito Santo viesse para todos nós, houve um preço muito alto, que eu e você não poderíamos pagar. Não poderíamos, não só porque não suportaríamos, mas não poderíamos porque nós somos pecadores. Santo só Jesus Cristo. Só Ele podia pagar aquele preço. Por mim, por você, foi a maior demonstração de amor. Aí estava ele lá na cruz, os últimos momentos de vida dele. Quando ele expirou, aconteceu algo extraordinário. Foi o maior, se alguém já escutou a palavra porta ou portal aqui, foi o maior portal que se abriu no mundo espiritual. Porque as pessoas fazem sacrifícios, rituais, invocações, para abrirem portas e portais espirituais. Mas quando o Filho de Deus foi crucificado naquilo, abriu-se o maior de todos os portais. Trouxe o reino de Deus para cá. E houve uma manifestação física de que isso aconteceu. Não só do que nós vemos hoje, mas naquele ato, se você pegar os versículos de Mateus 27, 50 e 51, fala assim: Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo, sabe aquele véu? 18 metros de altura, 9 de largura, 1 palmo de espessura, que precisava de muitos homens para fechar, para um homem, um sacerdote estar lá dentro, amarrado numa corda ainda. Aquele véu que fazia divisão, representava a divisão do povo. Olha, vocês não podem passar para cá, só um homem pode passar para cá. Só o sacerdote pode passar. Vocês não podem. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele expirou, vamos ver o que aconteceu com aquele véu. Naquele momento o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. 18 metros lá em cima, se rasgando para baixo. Abriu-se o portal. Antes era só para um homem, agora é para todos nós. Posso escutar um glória a Deus, hein? Glória a Deus. O reino de Deus chegou a todos nós. O Espírito Santo podia vir sobre todos. Era só invocar. Aí eles entenderam. Naquele momento, os partes de alta a baixa. Fechou lá. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Houve um mover em toda a natureza na hora. Gente, o que aconteceu lá foi extraordinário. Por isso que eles puderam ir para o Pentecostes depois. E pedir para o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o portal foi aberto. O acesso ao trono de Deus é possível por causa do nome e do sangue de Jesus que foi derramado. O sangue de Jesus foi o sacrifício para abrir o maior portal espiritual que já se abriu nessa terra. Porque Satanás não abriu-se um portal, ele foi expulso, lá, diferente. Entendeu? Né? Ele foi expulso para uma outra dimensão. Vocês pensam que ele foi expulso aqui junto conosco? Não. Ele foi expulso para uma dimensão paralela à nossa.
E o que acontece? Quem tem autoridade aqui na terra somos eu e você, porque nós somos feitos à semelhança de Deus. E Deus nos deu autoridade sobre a terra. Jesus abriu um acesso ao Pai. E os homens cabeçudo, ganancioso, quer poder, abrem portal para os demônios entrarem na nossa dimensão. Sabe? Os negócios assim, o pecado, né? A avareza, a violência, o sangue inocente, vai trazendo os demônios para cá, por nossa causa. Por isso que é muito importante nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nos arrependermos, quebrarmos os pactos, alianças com os demônios, invocarmos a presença do Espírito Santo para a nossa vida e começarmos a caminhando com Jesus, transformando a nossa vida e tudo aquilo que está na nossa volta. Então, hoje nós vivemos uma guerra entre dois reinos. Mas antes um reino estava sozinho lutando. De Jesus para cá, eu e você. A Bíblia fala assim que Deus não nos deixou órfãos. Ele não deixou você sem socorro. Ele enviou o Filho dele, e o Filho dele abriu as portas, o portal, para que o Espírito Santo e para que os anjos de Deus viessem para cá. Você pode não ver, mas tem anjos aqui nessa noite. E tem por mim e por sua causa. Não é porque o pastor é mais importante, não. Somos todos iguais. O sacrifício foi o mesmo. Não está aqui na frente com o microfone que me torna melhor. E a autoridade que eu tenho para expulsar um demônio, eu tenho por causa do Espírito Santo de Deus que está na minha vida. Não é porque eu sou alguém especial. Não. Eu pedi, o senhor pediu, a Bíblia vai pedir e dar-se-vos-á. Ah, Senhor, me dê autoridade para ser usado. Deus vai dar. É só buscar. Mas está em todos nós que entregamos a vida para Jesus e recebemos Ele como Senhor de nossas vidas. Então, o mais extraordinário de todos é o Espírito. Isso é tão valioso, que só para encerrar aqui, que o pastor Orlando daqui a pouco vai brigar comigo, mas eu não resisto, né? Não pode ter um culto, dois cultos numa hora só, gente. Não dá, eles me dão 40 minutos, não dá. Eu vou contar só a história aqui, ó. Teve um homem, está em Atos 8 isso aqui, ó, chamado Simão. Não precisa mostrar lá, senão vai demorar mais. Em Atos 8 fala assim, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Isso está em Atos. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples aos mais ricos, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é conhecido como grande poder de Deus. As pessoas vinham nele, um feiticeiro lá, um homem muito poderoso, e devia ter lá seus recursos. Até, eles o seguiam, pois ele havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe, um dos discípulos de Jesus, 1:7, pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Então, aquele que era praticar feitiçaria, viu e creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá um reforço, Para Filipe, mandaram Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados, mas não tinham recebido esse renovo, nem sabia que existia. Puxa, mas eu posso receber o Espírito Santo? Pode. Mas eu posso ser igual os obreiros da equipe de libertação? Pode, igual para a mesma coisa. Mas o que eu preciso? Que você receba a imposição de mãos, deseja ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, o Filipe ensinou, o Pedro e o João foram lá e começaram a orar, e as pessoas começaram a receber o Espírito Santo nas suas vidas. Então, Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que era o feiticeiro, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Falou assim, poxa, eu quero comprar. Porque na feitiçaria, na magia, você pode comprar as coisas, faz o sacrifício, faz o ritual, você vai pagando um preço e vai conquistando. Ele achou também que aquilo tinha um preço. Ele ainda não tinha entendido que o preço foi pago com o... Não era dinheiro,
Foi a vida que ele deu para receber o Espírito Santo. E aquilo ofendeu os apóstolos, né? Porque ele queria comprar algo que custou a vida de Jesus. Ele não tinha entendido o evangelho. Ele estava maravilhado com o poder, porque o feiticeiro, ele se maravilha com o poder, é o que conquista ele. É o que seduz ele, é o que encanta ele, é o que prende ele, é o que ele vê no mundo espiritual. E ele começou a ver coisas que ele não estava acostumado a ver com a feitiçaria dele. Então ele queria comprar, ele queria o poder, ele não estava ainda, não tinha entendido que ele tinha entregue a vida para Jesus, que ele tinha que se tornar uma nova criatura, que dali a caminhada dele era diferente, que ele tinha que abandonar aquilo tudo. Não, ele ainda estava em busca de poder. E disse, dê-me também esta autoridade para que as pessoas para quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Não pode. A Bíblia fala assim, de graça recebei, de graça dai. Gente, eu estive aqui pensando, para encerrar aqui hoje, não vamos ser hoje, eu estava pensando em fazer um dia aqui só para nós buscar o Espírito Santo. Só com imposição de mãos aqui para quem não recebeu o Espírito Santo. O que vocês acham? Você aprova? Quem aprova aqui? E não vai precisar pagar nada, gente, entendeu? É de graça, o preço foi pago por Jesus. Nós vamos marcar um dia, gente, que vai ser um Pentecoste aqui, entendeu? Por isso que Deus me mudou o nome, tá? Eu fiquei procurando, já vou lá, pastor Carlinhos, espera aí. É triste, só o Maurício, o Marcelo é mais bonzinho comigo. Eu estava procurando o nome desse culto. Não sabia o nome, porque eram 2 cultos, era o culto dos milagres, daí o culto de libertação, que era as 10 meses, juntou os 2 em um, e eu não tinha identidade desse culto ainda, né? Eu fiquei lá, lá buscando, aí um dia eu estava saindo de casa, andando 1 quilômetro e pouco, chegando perto do sinal, veio para mim o nome assim, Sexta-feira Forte da Presença de Deus. Parei o carro, anotei no papel, cheguei, apresentei e virou esse o nome do culto. Então a primeira parte, gente, do nosso culto, Marcelo e equipe, é Sexta-feira Forte. Sexta-feira Forte mostra assim a força de 2 reinos combatendo, mostrando que aqui tem poder para libertar. Essa é a primeira parte, é a parte da libertação. E a segunda parte? Essa é a parte do Espírito Santo, entendeu? Então nós temos que ter um culto aqui para buscar o Espírito Santo, gente, né? Para vocês serem renovados, né? Tem gente que está liberto, mas depois tem que receber o Espírito Santo na vida dele. Às vezes não frequenta outro culto, e o nosso culto aqui vai ter libertação. Vamos mandar o coisa ruim embora e vamos trazer a presença do Espírito Santo de Deus para cá, amém? Então vai ser um culto muito especial, gente. Vou trazer para cá, assim, pessoas como... Eu vim para cá pensando já, né? Maquinando. Um dos 3 vai estar aqui. Opa, gente que eu sei que assim, é muito usado por Deus para o Espírito Santo. Tem uns 3 nomes aqui na igreja, assim, que eu gosto muito. Pastor Silas, pai da pastora Vanessa ali, entendeu? Sogro do Henrique, que é o pastor sênior da igreja. Deus usa muito ele no batismo do Espírito Santo. Uma outra pessoa que Deus usa muito é o pastor Fernando Camargo. E a outra pastora Jane. Vamos marcar um dia aqui, gente, vai ser um Pentecoste aqui no culto, que era só de libertação. Nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para você ser revestido em nome de Jesus. Para você receber autoridade também em nome de Jesus nas áreas que você precisa. Amém? Vai guardando essa data lá, entendeu? Amém, Jesus. Então é isso. Isso não vai ser hoje, vamos ver para frente esse dia. Pastores, está liberado o altar para o Senhor. Vou descer para a água. Obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe. Que vocês sejam cheios da presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Diga, eu recebo.